Bom dia. Estejamos todos bem, em paz, e aproveitemos bem o dia de hoje, que tem muito que a gente ver, tem muito que a gente refletir, e certamente tem muito que a gente colocar na bagagem para a vida fora. Uma alegria estar aqui hoje mais uma vez, até porque pela apresentação eu já frequento o Ceará há muito tempo, e minhas vinculações têm uma raiz cearense, porque minha mãe era natural daqui. Então estamos mais ligados do que normalmente nos damos conta. A Revista Espírita, que ontem quem esteve na palestra percebeu que eu falei e procurei deixar em bastante destaque, é uma obra que, na minha forma de ver, deveria ser e receber as pontuações talvez mais evidentes do que qualquer outra obra espírita. Porque para a gente conhecer como foi que Allan Kardec pensou e viveu o Espiritismo no início, não temos como fazer isso sem ler a Revista Espírita. A gente ali encontra Allan Kardec com certezas absolutas e que depois muda de ideia. Encontramos Allan Kardec com dúvidas e depois esclarecido. Mas conhecemos também um Allan Kardec em que em nenhum momento se colocou de maneira falsa ou sem base para o que ele estava analisando. E não é brincadeira que logo na introdução da Revista Espírita, no seu primeiro número, ele tenha colocado este trecho que faz parte de um texto bem maior. O que não se fez e disse contra o magnetismo. Uma exclamação. Ele já estava espantado, porque ele conhecia na própria pele a história do magnetismo. Mas acrescentou, e todavia, todos os raios que se lançaram contra ele, todas as armas com as quais o atingiram, mesmo o ridículo, se enfraqueceram diante da realidade e não serviram senão para colocá-lo mais e mais em evidência. É que o magnetismo é uma força natural e que diante das forças da natureza o homem é um pigmeu, semelhante a esses cãezinhos que ladram inutilmente contra o que os assusta. Há manifestações espíritas, como há do sonambulismo. E ele continua. É inconcebível que um homem que tenha tido essa postura logo no início da codificação espírita continue sendo desrespeitado pelo movimento espírita, que se diz seguidor e defensor de Allan Kardec, mas que não aceita aquilo que serviu de base para o próprio desenvolvimento da doutrina espírita. Quando nós estudamos Freud e todas as teorias psicanalíticas, a gente até entende que Freud tenha querido negar o saber que o magnetismo e o sonambulismo lhe ofereceu. Afinal de contas, ele queria ter uma postura de independência a tal ponto de se sentir, como de fato é, o pai de uma nova ciência, e por isso mesmo ele não queria deixar muito evidente os rastros de por onde ele trilhou. Mas isso já não é a mesma coisa que se dá com o Espiritismo. O Espiritismo nasceu em cima do magnetismo. O Espiritismo tem suas raízes de uma forma totalmente indissociável do magnetismo. E não é a base apenas, porque isso a gente poderia dizer, o magnetismo serviu de base, de trampolim, mas que depois do mergulho solto, o trampolim já não serve mais. Muito pelo contrário. O magnetismo é como um escafandro para quem mergulha, sem o qual se corre o risco de perecer debaixo d'água. E infelizmente é isso que tem acontecido com o movimento espírita. Nós temos perdido o pé daquele mergulho que a gente deu e não encontramos mais o caminho de volta, porque nós temos feito uma mediunidade sem magnetismo, nós temos feito uma ciência espírita sem o magnetismo, e sequer temos pensado filosoficamente como o magnetismo poderia nos oferecer. Isto é lamentável. É tão lamentável que a gente fica de fato sem saber
Como é que seremos amanhã se nós não temos o respeito por Allan Kardec? Não é pelo fato de Allan Kardec ter sido magnetizador, mas é por todas as evidências que nós iremos ver em algumas passagens que aqui serão colocadas. Como é que a gente pode dizer que não sabe que o magnetismo está dentro da base espírita? Allan Kardec pega uma citação de Santo Agostinho, também da Revista Espírita, onde Santo Agostinho coloca: o magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo foi a primeira manifestação de isolamento da alma. Como é que nós podemos nos afastar de uma informação desse tipo se nós não conseguimos conceber nenhum raciocínio lógico que justifique a vida ou que se justifique o pós-vida, sem levar em consideração a estrutura chamada perispírito? E como é que a gente vive sem entender o perispírito e ao mesmo tempo querendo que ele por si só defina tudo, se nós o dissociamos das percepções advindas do conhecimento do magnetismo? É algo que fica muito distante, a gente se perde no tempo e no espaço. Faltam eixos onde a gente possa se fixar para entender o que é doutrina espírita. Na realidade, nós não sabemos o que é doutrina espírita se não conhecermos melhor o magnetismo. E quem disse isso foi Allan Kardec, já em artigo de obras póstumas, portanto, artigo que estava escrito e ainda não publicado. Quando ele diz que os médiuns que previam o futuro com precisão, eles eram raros, porque os médiuns da época não conheciam o magnetismo com profundidade. E a gente hoje fica perguntando, mas e o que é que tem um médium que tem previdência de futuro a ver com o magnetismo? Essa dúvida é exatamente a base de todas as dúvidas que nós temos dentro da doutrina espírita. Nos afastamos de uma forma muito pouco feliz, porque nós poderíamos ter nos afastado do magnetismo, sim, desde que colocássemos alguma coisa em seu lugar. Mas nós fomos feito crianças tontas, nos afastamos das aulas porque queremos uma guloseima, e ficamos nos deleitando com as balas e os biscoitos da vida, e perdemos a sabedoria da ciência que está ali para nos dar o verdadeiro alimento da alma. Isso foi o que nós fizemos com a doutrina espírita. Quando nós abrimos mão do magnetismo e do sonambulismo, nós perdemos os melhores contatos que a gente tinha com as possibilidades de percebermos-nos fora do corpo e ainda mais, a buscar nesse campo, nesta zona, informações que fossem preciosas para nós. Quando começamos a estudar a depressão e percebemos que o centro esplênico era a chave para aquele problema, obviamente que precisaria fazer-se uma pergunta ao mundo espiritual. Por que é que o mundo espiritual se pronunciou tão pouco sobre o centro esplênico? E por que é que as outras culturas também não cuidaram disso? Porque não deixa de ser uma dúvida angustiante. Porque se as culturas antigas, as milenares, já falaram dos centros vitais, por que que o centro vital esplênico sempre foi deixado quase que a reboque de tudo? Então, ninguém melhor para responder isso do que o mundo espiritual. Óbvio que não estávamos na condição de Allan Kardec, que tinha o universo inteiro de espíritos a lhe dar resposta. Mas tivemos em nossa reunião de evocação a oportunidade de perguntar textualmente aos espíritos: e o centro esplênico? Como é que vocês estudam isso? Onde é que estão as informações? De forma subentendida, eles disseram uma coisa: vocês não queriam saber disso. Mas de forma objetiva eles disseram outra. Nós estamos agora também aprofundando esse conhecimento. E aí a gente vê que o descuido não era só dos encarnados, eram também dos desencarnados. O que significa dizer que estejamos encarnados ou desencarnados, nos compete estudarmos ainda assim. O saber, ele é crescente, ele não é estacionário. Tudo isso demanda esforço, buscas, novas conquistas. Mas como é que a gente vai fazer se a gente começa a abrir mão de citações como esta?
O perispírito ele só pode ser estudado se a gente estudar magnetismo. Vamos ver como isso está certo. Que tipo de literatura, de observação, de ponderação nós temos no meio espírita acerca do perispírito depois que Allan Kardec foi embora? O que temos de novidade? Tenhamos honestidade conosco, não tem nenhuma novidade. E por que não tem nenhuma novidade? Porque ninguém parou para estudar o perispírito. E por que não se parou para estudar o perispírito? Porque precisava do viés do magnetismo e esse, por algum motivo, alguém preferiu deixar de lado. Eu tenho as minhas dúvidas, apesar de que eu sou das pessoas que não gosto muito de advogar mundo imperfeito, espíritos trevosos, mas eu tenho a impressão que o magnetismo foi tirado por força deles. Porque não existe lógica nenhuma para as pessoas espíritas terem abandonado o magnetismo do jeito que foi abandonado. Allan Kardec se pronuncia diversas vezes, em diversas ocasiões, o seu espanto e a admiração em que tudo isso estava caminhando na sua época. Allan Kardec desencarna, acredito eu, com a quase certeza de que dali para frente já não tinha mais retrocesso. E é somente isso que a gente vê. Óbvio que a gente louva que o Brasil tenha tomado o viés da religiosidade. Que pena que até esse o movimento espírita também está abandonando. A gente saiu do viés da religiosidade para entrar no viés do igrejismo. Nós estamos nos transformando em igrejas e isso é péssimo. É péssimo porque vai ter que surgir novamente um novo Consolador. E um Consolador não naquele sentido bem literal e bem simples. Consolador no sentido de consolar mesmo e de superar, fazer com que a gente supere as nossas dores. Agora, ou a gente dá uma volta na história, vê de novo onde era que Allan Kardec estava se fundamentando, percebe uma colocação como essa que o Espírito Santo Agostinho disse, e a gente reaviva. Hoje nós temos uma luta para tentar fazer com que o magnetismo seja de novo observado. Mas olha que pergunta angustiante, e o sonambulismo? O que temos feito com o sonambulismo? Se com o magnetismo nós já estamos despertando, e o sonambulismo? Ninguém respeita o sonambulismo, nem muito menos nenhum sonâmbulo. E quando eles surgem, a gente quer catalogá-lo como um participante de uma nova patologia, e não de uma possibilidade de nós termos informações mais precisas do mundo espiritual. Isto é complicado para nós como espíritas. Se aqui tem alguém que não seja espírita, digo com toda tranquilidade, você está de parabéns, porque está tendo a oportunidade de conhecer o espiritismo pelo seu verdadeiro viés, e não pela fantasia que muitas vezes tem colocado para a gente. Espiritismo não é que nem uma chuva, que na hora que você está com muito calor, cai uma onda para refrescar o clima. Espiritismo não cai do céu. Espiritismo é como uma planta que a gente tem que colocá-la primeiro sob o sufoco dos adubos e do terreno, do solo quente e úmido, para que depois a gente viceje, para que depois a gente frutifique. Espiritismo ele não vem como uma graça, que a gente vai se acordar espírita, vai dizer que felicidade, a partir de hoje não terei mais problema. Muito pelo contrário. Como uma semente, nós teremos que vencer tudo aquilo que está em nosso derredor, para depois a gente dizer, tenho condições, vou ser uma árvore, vou dar sombras e bom fruto. Espiritismo não se faz de outra maneira. Então, e o sonambulismo? Como é que a gente lida com o sonambulismo? Como foi que o magnetismo desenvolveu-se como ciência? Através do sonambulismo. As pessoas queriam saber como resolver determinados problemas, mas não tinha essa resposta em lugar nenhum, posto que nunca tinha sido escrito. E então o que é que se fazia? Se consultava o próprio paciente, que entrava em estado sonambúlico e começava a responder. E o melhor de tudo, as respostas eram de uma precisão absurda. Eram respostas de tal ordem que no começo os grandes sonâmbulos falavam de si próprios. Daqui a tantos dias, ou tantos meses e a tantas horas eu vou voltar a ter um novo surto. Só que quando eles voltavam da situação de sonâmbulos, eles vinham com a memória apagada. Eles nem ao menos sabiam, a sensação era apenas de que tinha dado um cochilo. E tanto tempo depois, exatamente como previsto, ele surtava. Mas até aí a gente poderia dizer, é autoindução. Mas e quando esses sonâmbulos começaram a ver pessoas
E entravam em transe e diziam, esta pessoa vai ter um surto daqui a tanto tempo, e a pessoa não sabia de nada disso. E naquele tempo exato, naquela hora precisa, a pessoa entrava num surto, que eles chamavam a ocasião de crise. Era de uma precisão fenomenal. Marquês de Pseguir, que foi considerado o pai do sonambulismo, igual a Allan Kardec, também imaginava que a partir dali já não tinha mais volta. Pelo contrário, nem sequer andou para frente, quanto mais ter forças para voltar. A gente ficou perdidos. Então não temos nem magnetismo, nem temos sonambulismo de uma forma de conhecimento profundo, para dar suporte para a gente continuar vencendo. E aí ficamos no ridículo. A doutrina espírita nasce com a cunha de filosofia. Está lá no Livro dos Espíritos, logo no seu frontispício. Doutrina, filosofia espiritualista. E aquilo é um livro filosófico. Mas a gente lê aquilo ali como se fosse um livro de receitas. E por isso que a gente não entende o Livro dos Espíritos. Logo em seguida, quando Allan Kardec lança a Revista Espírita, ele chama a Revista Espírita por um nome extremamente curioso, vocês se lembram? Revista de Estudos Psicológicos. E onde é que anda a nossa psicologia espírita? Onde é que anda a nossa filosofia espírita? E ele resume já na sua primeira obra, dizendo que o espiritismo é fruto da ciência de observação. Ciência. E aí ele chama de espiritismo de uma ciência nova. E onde é que anda a nossa ciência hoje? Nós, até de uma maneira boba, dizemos que a ciência espírita é reunião mediúnica. Reunião mediúnica é reunião mediúnica. Reunião mediúnica não é reunião científica. É científica se você fizer uma reunião para buscar respostas, depois levá-las à vida para testá-las e depois voltar para conversar com quem deu as teorias, diz que se elas estão certas e erradas. Mas nós não podemos contestar nenhum espírito, porque nenhum médium suporta. Você recebeu tal espírito, mas esse espírito é um falsário. Você não pode dizer isso. E o médium sai embora do grupo, porque ele diz que é ele quem é duvidoso. Mas afinal de contas, é você quem é duvidoso ou é o espírito? Ou você nunca leu o capítulo 24 do Livro dos Médiuns, da identidade dos espíritos? Essa abertura é uma abertura cruel, reconheço. Já pensou, vocês saíram de casa para chegar aqui agora de manhã, e aqui, para mais ou menos aqui nesses 15, 20 minutos, ouvirem tudo isso em cima da doutrina espírita? Mas é verdade, o problema é que a gente só tem dois caminhos, todo mundo passar a mão nas costas do outro e dizer que você é bonzinho e que você vai vencer na vida, ou então a gente vai ter que ser saculejado para numa determinada hora a gente acordar, meu Deus, e o que é que eu estou fazendo então? Será que espiritismo não era aquilo que eu estava ouvindo, aquilo que eu estava dizendo, ou aquilo que eu estava pensando? Será que o espiritismo realmente é muito mais profundo? É como eu vejo o espiritismo ser na nossa vida. O magnetismo foi o primeiro passo para que a gente conhecesse as capacidades do perispírito. Na hora que a gente abandonou o magnetismo, o que aconteceu? O perispírito desapareceu. Quando a gente fala de perispírito, a gente diz, é o elo de ligação entre o espírito e o corpo. Mas é só isso. Não é mais nada. Nossa Senhora, então a gente está de bobo nesse navio. A gente está fazendo o que da vida? Porque se o corpo, a gente vê que existe toda uma ciência chamada medicina, que por sua vez se vale de anatomia, fisiologia, patologia, embriologia e tantas gias que tem aí pela frente, e a gente ainda não conhece tudo do corpo humano que é físico, que é palpável. Nós temos um corpo muito mais sofisticado, muito mais elaborado, chamado perispírito, e a gente acha que ele é apenas um cordão. Tem alguma coisa errada na nossa cabeça, tem alguma coisa terrivelmente acomodada dentro do nosso espírito de querer entender o que é que nós estamos fazendo na vida. Nós temos muito que entender para poder sermos melhores. Quando nós observamos agora, se a gente pega os grandes campeões, por exemplo, imagine de qualquer modalidade de corrida dos 100 metros. Imaginemos isso um século para trás e imaginemos hoje, vamos ver que resultados acontecem.
É uma diferença brutal. As pessoas que conseguem hoje, 100 anos depois, correr na velocidade que se corria 100 anos atrás, hoje uma pessoa que está começando os treinamentos já repete os recordes daquela época. E o que foi que houve com o corpo humano, se o corpo é o mesmo? Houve um melhor conhecimento, melhor interação do homem, seja com física, seja com a ciência, velocidade do vento, resistência às forças contrárias, movimentos, exercícios de elasticidade para os músculos. Tudo isso muda, mas o corpo não mudou. Então nós estamos perdendo tempo, porque nós não estamos mais entendendo o que seja o nosso corpo espiritual. Nós não sabemos o que é perispírito, e isto é uma vergonha. Porque a gente enche a boca para falar de perispírito, que quando vai falar não fala coisa nenhuma. A gente tem um livro desse tamanho, que até aqui na livraria tem, um livro sobre perispírito. As pessoas não têm coragem de pegar um livro daquele para ler, porque é muito volumoso, dá trabalho. E ainda por cima, é um livro que praticamente não traz nenhuma novidade. É uma belíssima compilação, mas não traz nenhuma novidade. E por que não traz novidade? Porque nós não temos pesquisado o assunto. Há um tempo, um grande espírita brasileiro, Hernando Guimarães Andrade, resolveu estudar o perispírito, coitado. Só não mandaram ele para a forca porque já não existia mais essa pena capital no mundo, porque senão ele teria sido eliminado. Porque ele resolveu dar nomes a algumas percepções de campos perispirituais. Ele pode até não ter sido tão feliz com o termo que ele começou, teoria corpuscular do espírito. Como corpúsculo é um atributo da matéria, logo pegaram pelo título e disseram, ele está querendo materializar o espírito, no seu sentido literal, e execraram o homem por conta de um título de um livro, sem nem ao menos saber o que era que tinha dentro do livro. Porque a gente não quer estudar, ou porque a gente não está sendo convidados a refletir, porque parece que querem que o Espiritismo seja uma igreja. Amém? Amém. A gente quer que seja assim. Meus irmãos, olha, a gente tem que aplicar um passe e faz o passe desse jeito. Amém? E todo mundo dizer amém, porque não é para contestar nada. Não é para ninguém entender nada. E isso é um comportamento que não é um comportamento espírita. O espiritismo não veio pedir chancela a ninguém. O espiritismo veio propor uma grandiosa revolução em nossas vidas através de uma grande revelação. E a gente está acomodado. Uns porque são muito jovens, têm a vida toda para desenvolver. Um porque estão naquela fase de madureza, porque ainda não ganharam tudo o que queria e acham que ainda vão ganhar aquilo que não vão alcançar nunca mais. E outros porque, como já chegaram no fim, disse, não adianta mais eu aprender nada disso. E desse jeito o espiritismo vai morrendo antes de nascer dentro de nós. Isto é lamentável. E o sonambulismo, soube ontem pelo nosso amigo Medeiros, que daqui a um ano ele pretende convidar Dilson Mota para vir falar aqui sobre sonambulismo. Será uma bênção. Porque é preciso que alguém mostre como é que isso funciona na prática, para que a gente comece a pensar nas possibilidades. Imagina você ter alguém sonambulizado e poder te trazer informações ricas e preciosas, como os grandes magnetizadores tiveram. O livro de Marquês de Prosseguir, que era um livro que o mundo acadêmico, não era nem o mundo espírita, queria esse livro, porque não tinha traduzido para o português. Aí o livro está traduzido para o português, nasceu dentro de um viés espírita. Quando de repente lá na editora a gente sabe que fizeram um pedido maior do livro, aí a gente procura saber, quem foi que pediu esse livro em maior quantidade? No primeiro momento, eu imagino sempre, é um novo grupo espírita que está querendo entender de sonambulismo. Não é. Quando tem um pedido maior é porque alguém da academia, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, querem conhecer quem era o pai do sonambulismo. Porque nós espíritas, para que eu quero saber disso? Você não quer saber disso, mas você não consegue isolar a alma para pesquisá-la.
Ontem nós falávamos de Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos, nosso modelo e guia. E falamos também da citação em que ele diz: vá às ovelhas perdidas da casa de Israel e pregando diga que é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mas o pior é que a gente sabe da questão 625, e a gente sabe que Jesus disse isso, mas a gente não consegue casar uma com a outra. É como se fossem coisas totalmente afastadas. Elas estão afastadas no tempo. Uma foi dita há 2000 anos, outra há 160. Aí a gente acha que isso é o suficiente para que a gente não conecte mais uma com a outra? Ou será que não está na hora da gente começar a repensar aquilo que temos como proposta espírita? Jesus é proposta espírita também. E não é proposta espírita para quando a gente encontrar um irmão da igreja protestante e simplesmente ficar discutindo com ele que nós somos ou que não somos evangélicos. Não é para isso. Jesus é proposta espírita no momento em que ele é o nosso modelo e guia, em que ele é a nossa referência, ele é o exemplo a ser seguido. E é para, inclusive, entendermos as suas propostas de faça, vá, não vacile e nem espere retribuição, porque dá de graça o que de graça recebeste, não quer dizer não cobre dinheiro, não. Vá e dê sem esperar retribuição, faça a sua parte. Ah, mas eu curei a pessoa passar por mim e nem me olha, agradeça por ser assim, porque você não precisaria nenhum pagamento. Mas a gente até nisso fica levando o assunto, como que se o assunto fosse apenas envolver questão de dinheiro. É muito maior. Doutrina espírita, doutrina de Jesus, é algo muitas vezes maior do que o que a gente imagina. Mas Allan Kardec, ele era muito mais do que apenas um expositor, um magnetizador comum, ou apenas alguém que tinha algo para revelar. Ele era um professor. E como professor, ele tinha solução para as nossas dúvidas. E nessas ele nos indicava, indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. O que é que ele quer dizer? Estude antes para depois você não errar na hora da prática. Quando a gente pensa nisso, a gente diz, mas isso é óbvio. Isso é lógico que é desse jeito. Quem é que tem dúvidas quanto a isso? Ninguém tem dúvidas. Você não precisa ser espírita para ter esse pensamento. E você também não precisa pensar em uma ciência complicada. Eu quero ser físico, eu quero ser astrônomo, eu quero ser médico neurovascular. Não, você não precisa disso. Se você disser, eu quero ser uma pessoa que se encarrega de fazer um bom almoço, se você não souber como se combinam ingredientes, você vai ficar totalmente fora do contexto. Você tem que saber como é previamente a teoria. Você tem que estudar a teoria. E apesar da gente saber disso, quando chega a hora de sermos espíritas, a gente acha que não precisa. Esta semana recebi uma correspondência de uma moça que cuida de um grupo mediúnico recém-criado. Ela é extremamente bem preparada para isso. E ela disse, Jacó, a nossa equipe é pequena, somos seis magnetizadores e eu que estou coordenando a equipe. Mas tem um moço lá que ele disse que não precisa estudar, porque o que ele não sabe, o guia diz. O que é que você me sugere? Eu digo, bote ele para fora. Tire ele do time. Porque a pessoa que acha que o guia vai dizer tudo e que vai lhe dispensar de trabalho, o guia é um espírito enganador. E você é um enganador por natureza. Portanto, o grupo não precisa de um trabalhador desse jeito. Não, mas ele é muito respeitado no grupo. Chame o outro grupo e pergunte em que é que ele quer. Mas para trabalhar com isso, não. Isso é uma ciência. Nós não estamos atrás de aventureiros. Nós queremos pessoas que queiram desenvolver magnetismo, que queiram se empenhar. Nada contra a mediunidade. Mas mediunidade é uma coisa, magnetismo é outra. Nada contra frutas.
Mas carne é carne, fruta é fruta. Então tem coisas que não se misturam da maneira como a gente imagina. E ela já me respondeu, disse, Jacó, parece que abriu um temporal no centro. Porque agora estão dizendo que se ele não ficar no grupo, o grupo não existe. O que é que você me diz? Eu digo, olha, se fosse eu sairia do grupo. E deixaria quem quiser que dirija. Jacó, mas você não acha que a gente vai perder um grupo? Eu disse, não, eles vão perceber que eles tomaram a decisão errada. Porque tem horas que você não tem muito jogo de cintura. Tem horas que ou você faz certo, ou o erro depois vão dizer, e por que você sabia que era certo, por que você não lutou pelo certo? Porque você não se livra da culpa, é impressionante. Aqueles que querem invalidar qualquer coisa, eles vão te culpar pelo que você fizer e pelo que você não fizer. Então faça o certo. Porque no dia que eles quiserem te acusar lá na frente, vão dizer, ele estava certo. E aí você terá vencido a batalha. Não adianta você ficar perto de quem não quer fazer. Jesus mesmo disse isso. Deixa, são cegos que conduzem cegos, vão cair no fosso. Não foi uma pessoa com raiva que disse isso, nem foi um médiumzinho qualquer da vida, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Deixai-os, são cegos a conduzirem cegos, não se meta com isso. Em outras palavras, vamos cuidar do nosso trabalho. Se não querem, é um direito que eles têm. Então deixa. No atendimento à distância tem pessoas que me escrevem, Jacó, eu tenho um primo, tenho um irmão, tenho um não sei o quê, que está muito mal. E nós queremos que ele fique no atendimento à distância. Muito bem, está aqui o que ele precisa fazer. Ah, não, mas se for para ele escrever alguma coisa para dizer, aí ele não vai fazer. E aí o que é que você faz? Eu não faço nada. Porque se é ele quem está doente, ele quem está precisando, ele não quer fazer, sou eu que vou fazer? De jeito nenhum. Tem muitas outras pessoas querendo, a gente já não consegue dar conta da lista que tem de espera. Eu vou colocar uma pessoa que não está nem aí? Mas de jeito nenhum. E você não acha que isso é falta de caridade? Eu disse, não, é caridade com que estão querendo sério e respeito para as pessoas que precisam. Porque no dia que ele precisar, ele vai. Porque no dia que ele precisa ir ao médico, ele vai ao médico. Ele entra na fila, ele reclama, ele pode fazer o que quiser, ele vai ao médico. E na hora que disser, faça os exames, ele tem que fazer os exames. Ou então, carregue sua doença consigo. É desse jeito que é a vida. E nós ficamos agora evitando conhecer a base. Não conhecemos a base. E queremos daqui a pouco ser doutores. Como eu disse ontem, faz 50 anos que eu estudo magnetismo. 50. E às vezes eu me pergunto, meu Deus, eu já perdi muito tempo na minha vida, que com 50 anos eu ainda não sei quase nada. E aí de repente eu chego num lugar, a pessoa diz, ó Jacó, eu já li um livro seu. Eu disse, qual? É um desastre. Porque quem leu mesmo, ele primeiro não diz, e segundo ele sabe. Quando a pessoa chega, Jacó, eu já li um livro seu, eu digo, e qual foi o livro que você leu? Foi aquele, é um que, sabe, é um que é até difícil a gente encontrar, sim, e com qual é? E a pessoa não sabe porque não leu. A pessoa ouviu falar do assunto. A mim não me engana. E mesmo que tenha lido e tenha esquecido, ou que não tenha lido nunca, a mim não me faz diferença. Se tiver de fazer diferença é para quem leu. Porque você leu, gostou, leu, não gostou, leu, ficou com raiva, leu, jogou fora. Aí fez diferença para você, não para mim. Mas as pessoas às vezes querem se mostrar que estão num nível de diferença que não leva para canto nenhum a não ser a indiferença com a própria vida. Então, estudemos previamente a teoria. Em magnetismo, qual é o início da teoria? Começa com Mesmer, que foi o grande pai do magnetismo. Essa é a capa da primeira edição do livro de Paulo Henrique de Figueiredo. Mesmer, A Ciência Negada. Tem todos os livros de Mesmer traduzidos aí dentro, todos. Hoje em dia essa capa mudou, ele conseguiu fazer uma nova edição, porque foi outro fenômeno engraçado. Quando ele traduziu o livro de Mesmer, o público espírita conheceu porque algumas pessoas viam essa capa nas livrarias, mas é uma capa esquisita. Você olhava um negócio desse aí, tá, deixava para lá. De repente o livro desapareceu. Acabou. A primeira imagem que a gente imagina deve ter sido uma tiragem pequena. Não foi uma tiragem grande. Para um livro volumoso e um assunto praticamente desconhecido,
Uma tiragem de 5.000 exemplares é uma tiragem muito grande. Mas, de repente, desapareceram 5.000 livros. Os espíritas compraram. Não foram os espíritas. Foram os psicólogos. Os psicólogos chegavam nas livrarias e viam esse livro Mesmer. Eu já estudei, eu já ouvi falar nesse cara. E vamos comprar o livro de Mesmer. E aí os não espíritas compraram o livro de Mesmer. Quando os espíritas acordaram para querer comprar, não tem. E até o começo deste ano, esse livro só existia em sebo. E era um livro que já estava passando os R$300 para você comprar em sebo eletrônico. Por quê? Porque desapareceu, ficou raro o livro. Mas por que nós somos tão lentos desse jeito? Porque parece que isso não nos diz respeito, isso não nos toca. Aí o que é que a gente fez? Ou até o que a gente não fez? Não fizemos uma ciência porque não conhecíamos a base. Porque não é possível você fazer uma ciência, magnetismo, sem conhecer a origem, Mesmer. Como é que a gente vai fazer uma ciência sem saber nem de onde ela veio? Mas eu já ouvi falar, porque todo mundo disse que Mesmer, porque foi Mesmer, sim. Mas e Mesmer? Mesmer, eu assisti um filme dele, aquilo é quase que uma ficção. Mesmer se apaixona por uma de suas pacientes e o filme todo envolve a questão emotiva de uma paixão que ele tinha e vigorou no filme o espírito que se atribuiu a Mesmer, de que Mesmer era uma pessoa, um bom vivant. Quando Mesmer foi um senhor de uma capacidade fenomenal e que ele ficou tão aborrecido com a perseguição que ele sofria, que ele simplesmente desaparece. Parecia até que Mesmer se desvaneceu nas nuvens. Até que o governo da Áustria resolveu fazer uma homenagem póstuma a Mesmer. Vamos fazer uma homenagem a este homem. Que homem notável. E já estava quase tudo pronto, com data marcada, convite distribuído. Aí uma pessoa disse, espera aí, esse Mesmer é o Mesmer? Sim. E vocês vão homenagear um homem morto que está vivo? Ou seja, sequer se sabia onde era que Mesmer estava. Olha que nível de desrespeito a gente chegou. Mesmer estava anonimamente num lugar além de Paris, trabalhando magneticamente. Ele disse, não vou mais me dar a conhecer para ninguém, porque ninguém quer conhecer de magnetismo. Parece que ele já adivinhava o que viria depois. Marquês de Puységur, o pai do sonambulismo. Outro que também demorou um absurdo para ser reconhecido. Hoje é reconhecido como o pai do sonambulismo. Esse livro, ele não só tem esse, mas neste livro aí, Marquês de Puységur narra as suas principais experiências com o seu grande sonâmbulo Vitor. É um livro que todo mundo que queira entender de sonambulismo deveria conhecer a obra de Marquês de Puységur. Ou então, pelo menos, a obra do Senhor Deleuze. E Deleuze é aquele de quem Allan Kardec chama de o sábio. Allan Kardec nunca usou essa expressão a ninguém a não ser a Deleuze. E eu fico imaginando como é que Allan Kardec consegue dar o título de sábio a um homem que não era um vulto dentro do conhecimento convencional. Ele era conhecido, sim, no mundo da França e na Europa, como um dos maiores biólogos de que a humanidade conhecia na época. Então ele era um homem de uma respeitabilidade enorme. Mas Allan Kardec não estava chamando esse homem de sábio por conta disso. Ele estava chamando Deleuze de sábio pela sua ciência magnética. E ele era ainda o magnetizador mais generoso que se tem notícia até hoje. Deleuze, nesse livro dele, ele descreve todo o procedimento das atitudes magnéticas para se levar alguém a um estado sonambúlico. Ele diz como fazer, o que não fazer, que cuidados pessoais, que cuidados emocionais, que cuidados em níveis de curiosidade. Ele trata nos mínimos detalhes a questão do sonambulismo. Só isto já pagaria o livro. Do meio para o final do livro, ele descreve, e aí ele começa a estabelecer as relações
de como se deve comportar magneticamente. É ele quem fala de perpendiculares, de transversais, de longitudinais, circulares, imposições, sopros. É Deleuze quem descreve sobre isso, porque nem Mesmer, nem por seguir não tínhamos escrito. E só essa segunda parte também já pagaria o livro, independente da outra. Mas aí ele ainda consegue colocar nesse livro um capítulo inteiro sobre as possibilidades que nós temos de tirar dores das pessoas. E quando a gente lembra que Deleuze vivia numa época em que a medicina era totalmente diferente da medicina de hoje, e que mesmo assim aqueles conceitos ali orientados continuam valendo quase que integralmente para os dias de hoje, a gente pergunta, este livro, ele tem de publicado na sua primeira edição até hoje 176 anos. Há 176 anos, Deleuze disse como tirar as dores. Pergunta-se, e por que é que este livro nunca havia sido traduzido para o português? É um absurdo que não tem explicação. Não existe explicação, esse livro existe apenas há 6 anos. E a gente, quer dizer que a gente passou 170 anos sem a humanidade sofrer dores. A considerar praticamente a base espírita. Quer dizer que a gente nasceu no espiritismo sem levar em consideração os ensinamentos do senhor Deleuze, e que Allan Kardec chamava de sábio. Onde é que a gente está com a cabeça, com o espírito, com a alma? Onde é que a gente está, afinal de contas? Então a gente fica perdendo tempo. A gente não consegue chegar a canto nenhum porque não temos base. Comece pelo estudo prévio da teoria para evitar os inconvenientes da prática. E o que é que a gente fez? Esquece a teoria e vamos ver o que é que dá para fazer. Como não dá para fazer nada, a gente troca o nome das coisas e deixa para lá. Deixa para lá como? A pessoa que não se curar é porque não tem merecimento. Pronto, está resolvido o problema. Você não se curou é porque você não tem merecimento. E por que isso? Porque a gente não pensou em Deus. Porque se Deus é Deus e eu sou filho dele, quem é que pode me dizer que eu não tenho merecimento? Quem pode dizer isso? Ninguém, absolutamente ninguém pode dizer que eu não tenho merecimento. O pior é que a gente advoga merecimento para tudo que não presta. Allan Kardec, em nenhum momento, desde o Livro dos Espíritos até o último exemplar da Revista Espírita, ele nunca falou de umbral. Nunca. Com todo respeito, veio o espírito André Luiz e criou o umbral para a gente. Resultado, para onde é que os espíritos vão depois que desencarnarem? Para o umbral. Eu não vou. Quem quiser que vá, faça férias, fique lá uma eternidade, se virem. Eu não tenho nada a ver com umbral, nada. Eu vou com Allan Kardec. Mas por que é que eu vou aceitar isso? Porque a gente aceita tudo que não presta. Antigamente a gente tinha dúvidas de que tinha um obsessor. Há uns 10 anos surgiu no Brasil a versão moderna, ampliada e modificada, revisada, obviamente, pelos obsessores, de que agora nós teríamos cada um pelo menos ali de 30 a 50 obsessores. E o que aconteceu? As pessoas acreditaram. Você se levantava para saber qual era o obsessor do dia. Era uma desgraça o negócio. Mas isso era chique, por quê? Porque você vai num centro espírita, vai lá, faz uma reunião de desobsessão, que nas outras igrejas chama de descarrego. E aí vai, quando termina a reunião, e aí, meu irmão, disse, hoje está melhor. Hoje a gente tirou 27. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Não é que não exista a possibilidade de ter muitos espíritos querendo nos prejudicar. Não é que não seja isso. Mas não pode ser essa brincadeirinha de mau gosto desse jeito. O pior é que a gente fica impressionado. Você vai numa reunião e alguém diz, meu irmão, não deveria lhe dizer, mas vou lhe dizer. A gente já começa a gelar por dentro. Corre aquela energia estranha pela medula espinhal e a gente fica, o que foi? Olhem, porque desde a outra vida tem uma alma que você tem um comprometimento muito grave.
Meu Deus, e agora? Aí você se desgraça todinho com um negócio daquele. Porque não tem quem resista a uma informação dessa. É a mesma coisa que alguém olhar para você e você perguntar o que foi. Sim, mas o que é? Não, deixa para lá. A gente deixa para lá, não deixa? Deixa coisa nenhuma, a gente fica com frenesi por dentro. E no meio espírita parece que a gente aprendeu o macete. Você quer conquistar uma pessoa para ficar sendo sua frequentadora, você olha para ela uma vez, aí olha de novo. Muito obrigado, meu amigo. Acho que eu vou tossir mais um pouquinho para ver se aparece outra marca. Obrigado. Então você chega ali, a pessoa olha para você como quem não viu, olha pela segunda vez, você já notou que ela olhou diferente da terceira vez, foi. Pronto. Você já quer saber o que foi, porque espírita adora esse negócio. Eu tenho uma amiga que um dia eu perguntei a ela, me diga uma coisa, você está sentindo alguma coisa diferente? A resposta dela foi engraçada, ele disse, você viu alguma coisa? Ou seja, a gente já tem que ver alguma coisa, já tem que dizer alguma coisa. Parece que a gente vive na ânsia de que alguém descubra alguma coisa da gente. Não é espiritismo, não é adivinhação, nem é fantasia. Espiritismo é uma coisa muito séria e que a gente tem que tratar seriamente. Aí vem um sério como esse, Deleuze, e a gente descarta. E por que eu digo descarta? Porque até na Argentina, que não tem prática espírita, tem agora, mas até bem pouco tempo a Argentina nem sabia o que danado era espiritismo, a Argentina já tinha o livro de Deleuze traduzido. Isso é uma vergonha. E nós, brasileiros, com uma Federação Espírita Brasileira, aí proposta a fazer a divulgação das obras de Allan Kardec, nunca teve a coragem de traduzir esse livro, muito pelo contrário. Ali por volta dos anos 50, havia dois livros de um mesmo autor, Alphonse Billet, Magnetismo Curador, um livro fantástico, que inclusive resume muito bem as teorias do Deleuze. Aí alguém pergunta, e onde é que anda esse livro? A FEB deixou de publicar, lá nos anos 60 já não tinha mais esse livro. Aí a gente pergunta por quê? Ninguém responde. Não interessa. Mas é estranho. Por que ninguém responde? Por que não existe mais o livro O Passe? Por que não existe mais o livro Magnetismo Espiritual? Ninguém responde. Fica todo mundo calado. E a gente fica assim, era tão bom aquele livro. Sim, era. Mas graças a Deus, existe uma santa. Os espíritas não gostam muito de santa, né? Gostam de espírito superior, mas tem uma santa. E uma santa que a gente, por respeito, deveria venerar. É uma santa que está fazendo com que tudo isso volte. É a Santa Internet. Tiraram, esconderam, não existe mais, vá lá na santa que a santa tem. A santa está tirando o sossego de muita gente. Porque antigamente era assim, isso não é bom, a gente faz uma fogueira e tchau. Pronto. Isso era antigamente. Mas atualmente não tem mais como apagar, não tem como. Você pode chegar e mandar detonar, você descobre que lá no Texas, no meio do deserto, tem uma construção, onde tem lá um universo de super máquinas, onde estão ali todos os backups de tudo. Aí você, já sei, vou lá e detono, e apaga a memória do mundo. Aí você vai e detona. Você deu um grande prejuízo realmente, que eles vão ter que reconstruir. Só que aquilo está dividido em milhares de computadores no mundo todo. Então não tem mais jeito, porque você, para detonar, você vai ter que detonar o planeta. Porque não tem mais como apagar os vestígios dessas coisas. Tudo está lá. Tudo. Aí você chega lá e tem Deleuze, tem Mesmer, tem Dupotet, tem todos eles, estão tudo lá. Os livros que não querem ser publicados estão todos lá. Quem quiser, põe lá Alphonse Billet,
Põe lá no Google e procura, que daqui a pouco você vai encontrar os 2 livros dele lá bem limpinho, direitinho, você baixa se quiser imprimir, põe na impressora e ninguém mais vai te proibir de você ter o que você quiser. Por conta da santa, graças a Deus. Porque se fosse depender de quem publicou, não existiria mais. E a gente ficaria órfão. E parece que as pessoas que estão por trás já não percebem isso. Muito obrigado a quem me mandou o Halls. Não vou oferecer, porque eu sei que vocês não querem, então vou deixar aqui. Allan Kardec, já no final da sua vida, ele escreve um opúsculo, dando sugestões do que as bibliotecas espíritas deveriam ter. É engraçado. Ele começa colocando o livro dos Espíritos, o Evangelho, aí coloca as revistas espíritas, o livro dos médiuns, aí depois diz outras obras espíritas, e aí relaciona. Obras do conhecimento humano que falam sobre esses assuntos que têm relação com o espiritismo. E aí vai, livros de filosofia, livros de ciência, livros de astronomia, tá. Obras do magnetismo. E aí ele relaciona as principais. A essas alturas, para Allan Kardec nem fala mais nesse assunto, se esse assunto não interessava. Mas ele relacionou. Aí, para a ironia da história, ele termina a relação com obras contrárias ao espiritismo. Eita, cara corajoso! Porque ele não estava dizendo obras que eu li contrárias ao espiritismo. Não, ele estava dizendo, ponha nas bibliotecas espíritas obras contrárias ao espiritismo. Para quê? Para que os espíritas conheçam as opiniões que lhes são contrárias. Essa era a coragem de Allan Kardec. Aí hoje, a gente vive um momento em que obras espíritas não podem mais constar dentro da publicação espírita. Tem alguma coisa de errado nesse reino. Tem alguma coisa que ou uma hora dessas a gente acorda, ou a gente vai ver que o espiritismo se tornou uma igreja. Uma igreja com muitos frequentadores, mas somente uma igreja. Em que antes se dizia que a gente não deveria adorar estátuas, que não deveria ter rituais, hoje em dia a gente já tem quase tudo de volta. Daqui a pouco vai ser como no tempo de Moisés, ele vai buscar as tábuas e quando volta está lá todo mundo adorando o bezerro. Nesses dias é o que a gente vai fazer. Barão do Poté. Barão do Poté foi professor de Allan Kardec, professor magnetizador. Foi colega de Allan Kardec, porque Allan Kardec se torna magnetizador prático e aí começa a trabalhar junto com o Barão de Poté. E depois ele foi mestre do Barão de Poté, porque Barão de Poté no início não aceitou as ideias espíritas, mas no final da vida Barão de Poté aceita completamente tudo aquilo. Neste livro, Tratado Completo de Magnetismo Animal em 12 lições, a gente percebe que do meio para o fim, Barão de Poté começa a falar das influências espirituais, das comunicações espirituais visando curas. Barão de Poté foi quem deu o modelo da revista espírita para Allan Kardec. E aí o que aconteceu? Esse primeiro livro aqui, Manual do Estudante Magnetizador, esse livro surgiu há 7 anos para a literatura brasileira. Quer dizer, até 7 anos ninguém conhecia nada do Barão de Poté, que foi uma pessoa sobre a qual Allan Kardec disse: a humanidade um dia prestará justas homenagens ao Barão de Poté. Sim, mas ele era escondido do meio espírita. Enquanto Allan Kardec achava que era a humanidade que iria respeitá-lo, nós espíritas achávamos que nem nós deveríamos conhecê-lo. Hoje já tem 3 livros traduzidos do Barão de Poté. E Charles Lafontaine, um outro grande magnetizador, inclusive um magnetizador polêmico, porque enquanto todos os magnetizadores dizem que é preciso ter vontade para magnetizar, ele dizia que a vontade não faz nada.
Só que ele entendia que vontade era você ter vontade, mas não se mexer. E realmente, se você disser que eu tenho vontade, mas não faz nada, realmente é a vontade, não faz coisa nenhuma. Para a vontade fazer, você tem que ter a vontade e se disponha, então vá. Como vocês tiveram vontade de vir para esse seminário, estão aqui. Não vai me dizer que nenhum de vocês não teve uma dificuldade para vir aqui hoje. Teve. Um teve problema com marido, com filho, com mulher, com pedido de vaga no emprego, o outro está viajando de férias e vai aproveitar, e por aí fora. Mas a gente tem vontade, se você tem vontade, você passa por cima. Teve pessoas que ontem eu estava junto com o Medeiros e estavam telefonando para ele, mas você vai ter que dar um jeito de eu ir. Mas não tem vaga, mas você vai dar um jeito. Eu vou estar lá na porta. E tem duas pessoas aí, está vendo aí? Porque teve vontade. Tem vontade, você faz. Se você não tem, né? Teve uma pessoa que disse para Medeiros, segundo ele me disse, não foi exagero dele, ele disse, eu me sento no chão. Aí a outra foi mais inteligente, se eu levo a minha cadeira. Quando a gente tem vontade, a gente procura um jeito. Quando você... eu queria tanto ir, mas já está lotado. Mas vai que tem vaga. Não, eu prefiro noutra vez. E não vem nunca. Então, Charles Lafontaine foi um magnetizador dos mais corajosos. Ele viajava a Europa toda. E ele chegava nas cidades, ele contratava um teatro, e teatros grandes, teatro para 2.000 pessoas. Ele contratava o teatro e colocava o anúncio de que ele iria fazer curas. E que se algum médico tivesse algum paciente que precisasse ser curado, principalmente de surdez, de mudez e de cegueira, que fosse com seu paciente que ele iria curar lá no teatro. Pense que é moleza. Porque não era uma pessoa levar seu parente e depois você sair enganado, não. Era o médico da cidade levasse seus pacientes, porque ele ia curar de público. Esse era Charles Lafontaine. E aí o que foi que a gente fez com o conhecimento desse cara? Descarta também. E por que a gente descarta? Porque na história ele já foi descartado. No final do livro ele conta que ele estava na cidade de Veneza e ele estava operando e curando muita gente. O delegado, um delegado extremamente católico, não gostou daquilo. E aí o delegado, ele podia fazer um edital, e fez um edital dizendo, o senhor Charles Lafontaine está expulso da cidade de Veneza. Ele, como era um homem bem relacionado, entrou em contato com 3 embaixadores de 3 países aos quais ele tinha amizade, e com os 3 embaixadores foram ao governador de Veneza, e o governador de Veneza baixa um contra-edital. O senhor Charles Lafontaine pode ficar na cidade de Veneza pelo tempo que ele quiser. Ponte, vírgula. Desde que ele não faça cego ver nem surdo ouvir. Isso é um documento histórico. Porque agora você vai dizer o quê? Vai dizer que ele não curava? Se ele não curava, não precisava você colocar isso. Então esse era um homem, um grande magnetizador. Foi mais um que ficou de fora. E aí como é que a gente lida? Se a sugestão de Kardec é a gente começar pelo estudo da teoria. Quem foi que colocou teorias boas para a gente? Essas pessoas que aqui passaram. Eu coloquei 5 grandes magnetizadores. Relembrando, Mesmer, Ponsegui, Deleuze, Dupotet, Lafontaine. Até bem pouco tempo, tudo isso era palavrão no meio espírita. Porque a gente nem ouvia falar nessas pessoas. E todavia a gente acreditava que fazia ciência. Como fazer ciência? A gente estava brincando. Na realidade, a gente tem brincado com uma coisa muito séria. Livro dos Médiuns, no livro A Gênese, capítulo 14, nós encontramos: o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Só repetindo, o fluido universal, ele é o pai daquele elemento primitivo, tanto do corpo como do perispírito.
Estes são apenas transformações daquele. Como eles são de uma mesma origem, portanto, como eles têm uma identidade de natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Ou seja, esse mesmo elemento estando no perispírito, ele, perispírito, pode influir curativamente no corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado, num corpo doente, uma parte de substância do seu envoltório fluídico. Continuando. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Será que quando a gente leu isso, a gente percebeu que isso já não é mais nem uma simples teoria, nem é apenas uma hipótese, isso daí é todo um conjunto de informações de como as curas se processam? O poder curativo estará na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Ora, depende da natureza do fluido, da qualidade do fluido, da força do fluido que está associada na sua vontade. Isso aumenta a penetrabilidade do fluido e isto depende diretamente do desejo de quem vai realizar a cura. Quando a gente coloca isso na nossa prática diária dentro do centro espírita, a gente se depara com uma situação muito ridícula. Tem alguém que queira aplicar passes hoje? Eu não sei se eu vou, não sei, hoje eu estou assim tão... quer dizer que você não... Sua vontade e nada é a mesma coisa. Então a nossa vontade, às vezes ela é duvidosa desde a hora que a gente vai sair de casa. Meu Deus, para que eu fui entrar nesse negócio de dar paz? Ou seja, você já questionou a sua vontade já no início. Você ainda nem chegou para o trabalho e você já está dizendo que não vai trabalhar que preste. Que tipo de substância, de elementos, de fluidos você vai doar? Meu Deus do céu, e agora eu ainda tenho que me controlar para não comer demais, eu estava com tanta fome. Como é que pode? Eu tenho um amigo em Portugal. Em Portugal as pessoas bebem vinho todos os dias. Aquilo é um negócio impressionante. Você já começa de criança a tomar vinho todo dia. Mas eles têm uma reunião uma vez por mês, que eles não podem beber vinho durante 2 dias, nem podem comer carne. E aí, eu cheguei lá em Portugal, numa das últimas vezes que eu lá estive, e o meu amigo chegou para mim e disse, e aí? Pegou no aeroporto, vamos almoçar? Vamos. Disse, eu vou só acompanhar vocês, estava eu e minha mulher. Eu disse, por que você já almoçou? Ele disse, não, rapaz, eu estou no sacrifício. Eu disse, mas sacrifício por quê? Ele disse, porque amanhã tem a reunião. Hoje a gente tem que comer pouquinho e não pode comer quase nada que seja bom. Eu disse, como assim? Eu disse, não pode comer carne, não pode comer peixe, não pode comer... Tudo que é bom você não pode. Eu digo, tá bom. Quer dizer que você não vai comer. Ele disse, não, vou talvez comer umas folhas. Eu digo, mas que delícia, você vai para o reino dos céus. Todo verdinho. Quando eu encontrar você lá no mundo espiritual, você só comendo folhas. E aí eu me lembrei do tal do vinho, né? Eu disse, mas o vinho pode. Ele disse, já conhece aqui a desgraça, não pode. Eu digo, quer dizer que você vai conseguir ficar sem tomar vinho? Já caiu o jeito. Porque se tivesse um vinho sem cheiro, eu ainda enganava a minha mulher, mas tem cheiro. E quando eu chego em casa, nas vésperas dessas reuniões, a mulher dele é a médium principal do negócio. Ela chega e faz, fulano, vem cá, fale aí. Aí ela põe o nariz assim, perto da boca.
Ele disse, Jacó, nem que eu quisesse, eu não tenho como enganar, então eu não posso beber. Eu digo, e a reunião é amanhã à noite. Quer dizer, que hoje você já está sofrendo. Ele disse, e amanhã? Porque o primeiro dia é ruim, o segundo é muito pior, Jacó. E aí eu me encontrei com ele no finalzinho da tarde do dia seguinte. E eu disse, e aí, como é que você está? Disse, só Jesus na causa. Eu digo, que beleza. Terminou a reunião dele lá. Eu estava numa outra reunião e foram me buscar. E aí a gente foi se encontrar com ele e a mulher. Né? Chego lá, está só a mulher dele. Disse, e cadê o meu amigo? Ele disse, Jacó, ele desapareceu. Aí a gente foi para casa, jantamos, quando a gente estava no finalzinho do jantar, ele chegou. Diga aí, meu amigo, onde era que você estava, Jacó, matando à vontade? Eu digo, mas rapaz, eu estou imaginando, não é nada não, é a qualidade dos seus fluidos lá na hora da reunião. Você estava lá e essa reunião não termina hoje. Ou seja, você se segura, mas você não consegue entrar na sintonia. Por quê? Porque você está perdido dentro de você mesmo. E eu dizia, meu amigo, maneiro, ou você se educa, ou eu vou lhe dar uma sugestão que sua mulher não vai gostar. E eu falei na frente dela, saia dessa reunião. Ela fez, Jacó, não diga isso. Eu digo, eu digo. Porque eu garanto a você, ele não bebeu, mas ele estava destilando álcool lá o tempo inteiro. A desgraça lá estava feia. Ela olhou para ele assim, fez, é verdade. Disse, não, isso é brincadeira de Jacó. Ela disse, Jacó, você está falando sério ou você está brincando? Eu digo, é melhor a gente mudar de assunto, porque senão vocês não vão se dar bem. A nossa condição, Allan Kardec colocou aí, olha, praticamente isso é um texto curto. Allan Kardec coloca tudo o que a gente precisa para ser um bom magnetizador, tudo. E a gente parece que isso é uma teoria maluca. Quer dizer que o perispírito ele tem potências que passam pela matéria e que podem interferir na matéria. O que era que ele queria dizer? Você pode curar alguém de perispírito a perispírito. Como é que a gente em magnetismo detecta, por exemplo, alguém com uma enfermidade que ainda não tem? Isso parece fantasia. Tem uma situação que eu conto sempre de referência. Uma amiga nossa que trabalha conosco lá na instituição, ela foi fazer um passe. E naquele passe, o magnetizador perguntou a ela, você está com algum problema na sua mama, não está? Ela disse, não. Ele disse, como é que você sabe que não está? Ele disse, porque semana passada eu fui ao médico, fiz mamografia e eu não tenho nada. Ele disse, é estranho, porque tem. Ela não deu nem ouvidos, não deu nem para conferir. Porque você sabia que não tinha, o que danado você vai se preocupar que tem. Mas quando ela chegou na semana seguinte, ela disse, pelo sim, pelo não, eu vou fazer outro passe. Mas não quis fazer com ele, porque se fizesse com ele, ele já ia dizer a mesma coisa e não era engraçado. Aí ela procurou outro passista e foi receber o passe com outra pessoa, que não sabia de nada. Terminou o passe, outra pessoa disse, parece que você tem um caroço na mama. Ela disse, não tenho, eu estou com os exames que eu fiz. Então, desculpa, mas parecia que tinha um caroço aí na tua mama. E ela ficou encucada com aquilo, né? Ela disse, eu vou tirar a dúvida, eu vou para um terceiro magnetizador. E na semana seguinte foi para o terceiro passe. E ela foi para 7 passes com 7 magnetizadores diferentes. E os 7 disseram que tinha um negócio na mama. Quando chegou no 6º, ela voltou à médica. Disse, eu quero fazer outra mamografia. A médica disse, não precisa, você disse, eu quero fazer. Pode ser que tenha havido uma falha. Ela fez uma nova mamografia, não tinha absolutamente nada. Aí foi quando ela foi para o 7º, disseram que tinha, e ela chegou, disse, tá bom, então eu vou mais questionar não. Escolheu daqueles 7 um e começou a fazer tratamento. Ele perguntou o que? Ele disse, não, é que eu estou com um problema na mama, você não se lembra? Ele disse, parece que é mesmo. E a pessoa tratou o problema da mama dela. E ali, mais ou menos, com um mês e pouco, disse, pronto, beleza, você não tem mais nada. E ela saiu rindo da história, né? Porque ela, na cabeça dela, disse, engraçado, eu fiquei boa de uma doença que eu nunca tive. Pronto. Nada mais engraçado do que isso. E aí o tempo passou. 8, 10 meses depois, um ano, sei lá quando, ela volta para os exames regulares, que bom de mulher é isso, mulher até nisso ela se cuida.
Homem tem exames regulares, e ele vai quando? Nunca. Né? Mas a mulher vai, ela não quer nem saber, mas está na hora de eu ir. Mas você vai fazer o que lá? Está na hora, está na época. Mas na época de quê? De ir fazer os exames. Mas você está sentindo alguma coisa? Não, mas está na hora, e vai. E essa amiga foi. E chegou lá, disse, doutora, peça aí um exame de mama. Ela disse, está na época mesmo. E pediu. E ela recebeu o resultado, na outra semana foi lá na médica. E a médica, quando abriu o resultado, olhou para ela com raiva, com cara de tristeza, de raiva, e disse assim, por que você fez isso comigo? Ela disse, isso o quê? Você fez uma cirurgia na mama e você não veio me procurar. Você é minha paciente desde que você ficou adolescente. Como é que você faz uma covardia dessa comigo? Eu disse, mas eu não fiz nenhuma cirurgia. Fez, está aqui na mamografia. Tinha sido tirado dela uma coisa que ela nunca teve. E a médica ficou desconfiada quando ela disse, não, mas isso que aconteceu foi isso. A médica disse, não, vocês têm umas crenças que eu não sei, mas isso aqui não foi negócio de espírito não, isso aqui tiraram. E ficou o dito pelo não dito. Ela ficou curada de uma doença que nunca teve. E por que isso é possível? Porque foi trabalhado na estrutura do perispírito. O perispírito já vinha com a descompensação. E que iria somatizar, ou seja, iria se transformar em matéria. Então você resolve lá, está aqui a proposta de Allan Kardec, literalmente, você lá no próprio perispírito já substituiu o que era doente por alguma coisa sã. É possível isso? É, infelizmente, raramente a gente tem um registro desse tipo, com essa eloquência. Mas quantas pessoas já ficaram curadas, sem nem ao menos saberem que iriam adoecer? Quantas? Bom dia, Rita. Chegou na hora boa. Na hora de chegar. A hora de chegar era essa. Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, coloca isso com toda essa riqueza de detalhe. E a gente diz assim, onde é que está o magnetismo? Bom, se você não conseguiu ver magnetismo nessa descrição toda, então é melhor você descartar seu conhecimento, porque já não tem muito o que fazer. Feiticeiro. Allan Kardec perguntou, na questão 555, que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? E os espíritos responderam uma resposta extremamente sensata. Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Muito bom. Aqueles que chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, eu tenho boa fé. Gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética, eu tenho força magnética porque eu sou magnetizador. Ou a dupla vista, quer dizer, você tem uma coisa ou outra, eu também tenho dupla vista, então eu tenho os 3 pré-requisitos, portanto eu sou um espírita. Um feiticeiro espírita. Qualquer coisa eu puxo a peixeira, que me deram. Ó, me deram hoje aqui, ó. Ó. Feiticeiro espírita. Armado. Para esses cabas barrigudo, barbudo, que vier falar comigo com muita força, eu dizer muito obrigado. Então, Allan Kardec recebe dos espíritos uma definição de feiticeiros que a gente nem ao menos se dá conta. Se alguém chama você de feiticeiro, você já fica furioso. Sim, mas se você tiver boa vontade, boa fé, se você tiver força magnética e dupla vista, você é um feiticeiro. Agora, e o que é a dupla vista? Isso está no livro dos Espíritos. Aí a gente pergunta, e o que é a dupla vista? A gente não vive esses momentos quando alguém pergunta uma coisa e a gente vai e retorna com a mesma pergunta? Mulher sabe isso de ouvir dizer, e homem sabe por que ele faz. Meu filho, por que você chegou agora, essa hora? Ele disse, por que eu cheguei agora, nessa hora? Você veja. Ele tem que ganhar um tempo para poder processar a resposta. Então ele repete para poder... Né? Ele não responde assim, porque eu estava... Não, ele não responde, não. Pois não.
Fica à vontade. Medeiros, é você, Medeiros. A dupla vista é uma faculdade que Allan Kardec discorre sobre ela, especificamente sobre ela, que a gente pode desenvolver através do exercício. Mas a gente faz isso? Não. Todo mundo sabe o que é dupla vista, todo mundo que leu com atenção, mas ninguém sabe como é que faz com isso, ou o que é que faz com isso. E a dupla vista em magnetismo recebe o nome apropriado de tato magnético. E o que é tato magnético? Ah, tato magnético eu não sei. Pois é, tato magnético é a dupla vista. E o que é a dupla vista também eu não sei. Pronto. E aí a gente fica sem produtividade nenhuma. Tem muitos grupos que usam magnetismo com mediunidade junta. Eu acho que para você desenvolver a dupla vista é péssimo. Porque imagina, você vai aplicar um passe e tem alguém, faça isso. Agora despece. Agora vai em tal lugar. Porque eu estou vendo que o problema é ali. Como é que você vai descobrir se aquilo é ou se não é? Você não tem como descobrir. Por quê? Porque você não tem a sensibilidade. Meu amigo, tem cadeira aqui, ó. Se quiser vir aqui para frente, ó, tem um ali, tem um ali. Aquela garrafinha ali, ela pode se levantar, pronto. E aí já cabeu. Pronto. Aqui. E se faltar, ainda tem mais um aqui. É só ficar dirigindo aqui a reunião que dá certo. Ainda tem mais um, Eliseu. Já que você vai sair... Quando a gente está com sono, a melhor forma que a gente tem é essa, sabe? Se levanta e dá uma volta lá fora. Então Allan Kardec discute. Eu vou dizer, mas vocês estão cansados de ouvir isso. No Livro dos Espíritos, sonho. Veja bem, primeiro, sonhos, dupla vista, sonambulismo, êxtase, letargia e catalepsia. Allan Kardec desenvolveu uma parte inteira sobre este assunto. E o que é que nós fizemos? Jogamos no lixo. Porque ninguém estuda, ninguém valoriza, ninguém quer saber. Quando alguém pergunta, olha, eu tive um sonho, o que é que você acha que é um sonho? Vá falar com um psicanalista. Sim, então como espírita você não pode ter uma opinião? Não, porque espiritismo não tem nada a ver com sonho. Então Allan Kardec errou. Quando alguém tem dupla vista, normalmente chama de intuição. Por quê? Porque parece que é um pecado você perceber uma coisa por você mesmo. Conheci uma senhora, já desencarnada, ela como médium, ela me disse assim, mas numa amizade bem próxima, ela disse assim, Jacó, eu vou dizer uma coisa, a melhor coisa da mediunidade é quando você quer dizer uma coisa e as pessoas não ouvem. Eu disse, como assim? Você diz, a pessoa não dá atenção, aí você diz, olha, eu estou sentindo aqui um espírito. E o espírito está dizendo, aí você dá uma mudada na voz, a pessoa já escuta. E respeita o que você diz, é uma desgraça. Eu dizia, e aí, tu é médium ou tu é o quê? Jacó, eu sou médium, mas tem horas que eu sou marmota, eu tenho horas que eu levo mesmo negócio. Eu quero dizer, não querem me ouvir, eu digo que estou dizendo que estou com espírito. Ou seja, eu tenho um amigo, esse foi engraçado. Eu estava com ele, e aí ele dizendo, Jacó, rapaz, eu não tenho mediunidade. E na realidade eu acho ótimo, porque eu tenho medo de espírito. Eu só durmo com as luzes acesas e tem que ter alguém perto de mim. Eu digo, um espírito, esse nome deixa brincadeira. Tem que ter alguém vivo perto de mim. Eu digo, mas rapaz, você desse tamanho, o bicho é um mão danado. Aí quando eu olho para gente muito grande hoje em dia, eu fico até desconfiado de que é tudo frouxo, mas deixa para lá. Os cearenses, então. Aí esse meu amigo lá, ele disse que era jovem ainda, e ele estava num lugar, e o pessoal, rapaz, vamos para uma reunião ali, uma reunião boa. Só que ele sabia que a pessoa que estava convidando era um espírita decente. E ele morria de medo porque vai para uma reunião dessa. Mas o cara tanto insistiu que e o cara começou a pegar pelo viés certo, né? Ele disse, rapaz, eu não sei como é que o cara acha que é macho, que o cara é isso, mas o cara não tem coragem de sentar numa reunião mediúnica, rapaz. E começou a provocar até que um deles disse, eu vou.
Aí no dia que ele disse, eu vou, aí foi ele e mais 2 amigos. E eu não sei que danado de reunião mediúnica era essa, que deixaram 3 pessoas totalmente de longe assistirem, mas os 3 estavam lá ao redor da mesa. E aí quando chega numa dada altura, aí o dirigente diz assim, agora nós vamos aqui desenvolver as nossas possibilidades mediúnicas. E nós vamos que cada um agora vai fazer o seu exercício. Aí começou com os trabalhadores. Meu irmão, você está vendo o que? Olha, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Aí depois o outro já incorporou e já se manifestou. E ele vendo aquele negócio com medo danado, mas aquilo acontecendo. Até que chegou no primeiro dos 3 que não tinha nada a ver. Se você, meu irmão, você tem alguma faculdade? Ele disse, não sei, mas olha, eu estou vendo aqui uma nuvem. E essa nuvem agora está se transformando numa casa. E parece que tem gente dentro da casa, tem uns gritos, mas eu não estou conseguindo entender, eu não quero mais não. Aí tá bom. E você, o outro disse, não, eu estou vendo assim, não sei, é como se tivesse uma pessoa gritando. Eu estou vendo, parece que a pessoa está querendo correr e não consegue e tal. Pronto. Aí chegou na hora do meu amigo. Se você disse, pois eu estou vendo tudo claro. Eu estou vendo aqui um espírito que está dizendo isso, o outro já falou não sei o quê, tem outro que está conversando com outro que ele tem que deixar de besteira porque a vida é assim mesmo. Tal. E ele começou a dizer e torna a descrever várias cenas ao mesmo tempo. Quando terminou a reunião, foram embora e as pessoas do grupo, né, já foram para perto dele. Mas rapaz, que coisa boa tal. Foi a sua primeira vez? Foi a minha primeira vez. Mas rapaz, você tem uma faculdade muito boa. Ele disse, é porque eu não gosto muito desses negócios não, mas... mas volta outras vezes, tá bom. Aí terminou, saíram os 3 amigos. Aí os 3 disseram assim, mas rapaz, você pela primeira vez vê aquilo tudo? Ele disse, aquilo tudo o quê? Mas rapaz, aquilo você disse. Mas eu não vi nada não. Ele disse, como é que você disse que viu aquilo tudo? Ele disse, rapaz, estava ali todo mundo, cada um contando a história. Você acha que eu ia ficar por baixo? Eu não ia ficar por baixo de jeito nenhum, eu tinha mesmo era que arrepiar a história. Muitas vezes o que acontece no nosso meio é isso, as pessoas começam a delirar. E aí fica meio complicado. Mas vamos ver aqui. Voltar para a questão 555. Allan Kardec coloca isso, que a gente deveria ter boa fé, força magnética ou dupla vista, para que a gente fosse considerado feiticeiro. Allan Kardec, então, colocou um comentário dele. O conhecimento lúcido dessas 2 ciências é porque aqui escapou uma lâmina. Tem uma lâmina antes, mas eu ontem estava mexendo, eu devo ter deletado a lâmina anterior. Mas no começo ele fala do magnetismo e espiritismo. E aí aqui ele diz, o magnetismo e o espiritismo, o conhecimento dessas 2 ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Ou seja, Allan Kardec dá um cheque-mate na gente. Primeiro dizendo que espiritismo e magnetismo é uma só ciência. E depois dizendo que nós vivemos muito no meio de ideias supersticiosas, de coisas que a gente pensa que é e não é, e no final ainda chama muitos dos nossos comportamentos de ridícula crendice. E aqui, apesar de que chegou o nosso intervalo, eu vou pedir mais a vocês uns 3 minutinhos só para fechar esse assunto. Recentemente, teve em São Paulo um evento promovido por uma instituição de São Paulo que se dedica à pesquisa sobre espiritismo. Eu não fui, porque eu estava viajando, mas uma amiga nossa esteve lá no evento e quando ela chegou, ela me escreveu, disse, Jacó, pelo amor de Deus, eu queria que você visse o que foi que a última palestra disse. E ela filmou num celular e me mandou. E o expositor começou a dizer que magnetismo era uma ciência totalmente ultrapassada. E que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, tinha dito que ciência, espiritismo e magnetismo era uma só ciência.
mas que nunca mais ele voltou a falar sobre isso. Por que ele não voltou a falar sobre isso? Dizia o expositor. Porque isto não é verdade. Porque o magnetismo não tem nada a ver com o espiritismo. E no final da palestra dele, ele diz assim: para sermos honestos, deveríamos, onde surgir a palavra magnetismo, a gente simplesmente riscar. Agora você imagine isso num congresso de uma instituição que se coloca como pesquisadora de espiritismo. E isso aberto para quem estava lá. É muito grave. Mas quando ele colocou esta citação, ele não colocou mais nenhuma outra. E eu gostaria muito de ter estado lá. Porque em março de 1858, na Revista Espírita, num artigo chamado Magnetismo e Espiritismo, Allan Kardec diz: ao magnetismo não nos referiremos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências que, na verdade, não passam de uma. Bom, ele falou isso no Livro dos Espíritos, questão 555. E na Revista Espírita, só que a Revista Espírita foi praticamente um ano depois. Realmente ficaria incômodo o que ele colocou no seminário. Pode ser que Allan Kardec tenha mudado de ideia. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar, não pode chegar a seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Allan Kardec escreveu isso de novo, na Revista Espírita. Allan Kardec desencarnou em março de 1869. Esse artigo saiu em janeiro de 1869, 2 meses antes dele morrer. Então, infelizmente, o rapaz não vai ouvir minha resposta, mas ele está errado. Allan Kardec não mudou de ideia, quem está mudando de ideia é ele e quer influenciar negativamente na doutrina espírita, porque quer que a gente tire da obra de Allan Kardec onde aparecer a palavra magnetismo. Isso é um desrespeito, isso é uma afronta, isso é uma agressão, e isso é uma estupidez, principalmente quando você se coloca como um pesquisador dentro de um seminário espírita, lhe é dado a palavra para você fechar um evento desconfigurando Allan Kardec dessa forma. Então, onde é que a gente está pisando? Aonde é que a gente está andando? O que a gente está querendo com o Espiritismo? Quem esteve conosco ontem à noite percebeu que a gente falou muito sério, apesar de que sem entrar em muitos detalhes. Espiritismo é uma doutrina muito séria, muito mais séria do que toda a seriedade que a gente tenha colocado nela. E que, portanto, a gente não deve ficar omisso nessas situações. Eu estive em São Paulo há 3 semanas, participando do primeiro encontro de magnetizadores do estado de São Paulo. E lá era o lugar ideal. E lá eu disse o nome do evento, o nome do expositor, pedi que ficasse filmado e fizesse ele ver a resposta que ele não teve durante o evento. Porque não é brincadeira, é muita petulância, é muita ousadia você querer desconfigurar hoje Allan Kardec e se passando de bonzinho, você querendo se passar como um defensor dessa doutrina. Se você quer ser defensor da doutrina, siga. E se você encontrar algum ponto que está errado, apresente algo que corrija e não algo que simplesmente condene. Então o Espiritismo está nas nossas mãos, que no dizer de Leon Denis, o Espiritismo será aquilo que dele fizerem os espíritas. E se o Espiritismo hoje está muito longe do que deveria ser, os culpados somos nós. Então por isso que cabe a gente repensar tudo, rever Allan Kardec com olhos abertos, com grandiosidade, porque ainda é a fonte mais segura que a gente tem em Allan Kardec.
com todo respeito aos veneráveis médiuns e espíritos que vieram depois dele, eu particularmente continuo com ele. E um dia, discordando de umas colocações do espírito Emmanuel, uma pessoa disse que não aceitava que eu discordasse de Emmanuel, porque eu não tinha autoridade moral para isso. Eu disse, mas eu não estou discordando dele, eu estou concordando com ele. Porque ele disse que onde ele estiver fora de Kardec, eu podia largá-lo. E eu larguei ele, eu fico com Kardec. Se ele disser alguma coisa que está fora, mesmo vindo por Chico Xavier, eu vou continuar com Allan Kardec, nem que eu fique sozinho. Eu estarei muito bem acompanhado. Eu falho, ele falhou, todos nós temos o direito e até a possibilidade de falhas. No dia que a gente falha, a gente volta atrás. Como disse Juscelino Kubitschek, se bem que ele disse isso com um tom mais político, eu tomo isso como um tom verdadeiro, eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Se eu tiver errado, eu mudo de opinião e volto para o lugar onde deve ser certo. Vamos para o nosso intervalo e até daqui a pouco. Obrigado.